Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Manhã de domingo, seja bem-vindo à nossa sala. Nesse momento, nós, pela graça de Cristo Jesus, iremos estudar a sua palavra através da nossa lição. A nossa lição de hoje, vamos falar sobre a unidade do Espírito. Quero dizer para vocês que é uma lição importantíssima, vale a pena você estudar a sua lição. Vale a pena você participar ouvindo os vídeos, principalmente esse vídeo, e que realmente Deus possa abençoá-lo a todos, tá? E nós vamos pedir a bênção de Deus nesse momento pela oração e nós vamos estudar a nossa lição. Querido Deus, amado e bom Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, e nós o pedimos a unção do Deus Espírito Santo em nossa mente para iluminar e nos dar compreensão. Estas bênçãos, querido Pai, nós o pedimos porque queremos aprender sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre o amor que nós devemos ter uns para com os outros, com os nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, o capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando esta semana, começamos ontem, tá? Hoje, do verso de 1 ao verso 16, nós temos uma mensagem grandiosa, uma mensagem riquíssima, que vem falando sobre o nosso conhecimento do amor de Deus para conosco, a graça de Cristo para conosco, e também do nosso amor uns para com os outros, falando aqui sobre a unidade do corpo de Cristo, né, que é a Igreja de Deus unida, tá? Assim como os membros de um corpo precisa trabalhar, tá, de forma unida para fazer com que o corpo ele esteja bem, assim também deve ser a Igreja de Deus, tá? E eu quero ler com vocês e depois esse capítulo, e depois eu quero tirar aqui 4 lições importantes para nós, a fim de que nós possamos crescer na graça de Cristo Jesus, tá? Então eu leio com vocês o capítulo 4, verso de 1 ao verso 16, e eu quero que vocês participem comigo, que diz assim, olha: por isso eu, prisioneiro no Senhor, Paulo dizendo, penso que vocês vivam de maneira digna da vocação a que fostem chamados, tá? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança para a qual todos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu à altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado da pessoa madura e medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que mensagem grandiosa, não é verdade? Que mensagem especial que nós temos agora nesta manhã, através do nosso guia de estudo. Mas eu quero, queridos, separar 4 pontos importantes aqui desta leitura que nós fizemos. A primeira delas é a humildade. Tá? A humildade, aqui, queridos, no contexto efetuado aqui por Paulo nesse capítulo, né? O que é a humildade? A humildade, queridos, é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação. Ou seja, a humildade aqui, contextualizada aqui pela palavra de Deus, não quer dizer uma pessoa tão simples a ponto, queridos, de outros tomar como uma forma de aproveitamento. Ok? Essa não é a forma da humildade. Mas a humildade, na verdade, queridos, ela é uma virtude positiva de apreciar e servir aos outros. Tá? A forma apresentada como humildade aqui não quer dizer que é de uma forma em que você será aproveitado de todas as formas pelas outras pessoas. Não. A humildade é uma virtude, tá? Em que Deus ele nos chamou para ser servos, para servir a Deus e para servir também uns aos outros. Tá? Na medida do possível, a necessidade de uma pessoa, ela deve ser suprida quando nós entendemos em que esta pessoa é o nosso irmão, através da palavra de Deus, criado por Deus, e temos a Deus como o Pai de todos. Nós estudamos isso no capítulo 4. Deus é o Pai de todas as pessoas, logo nós somos irmãos. E nós temos que ter em Cristo Jesus essa virtude como membro do corpo de Cristo, em olhar para o nosso irmão que precisa de você, que precisa de mim, tá? De um auxílio em alguma forma, e você tendo capacidade, ajudá-lo a erguer, a levantar esta pessoa que é o nosso irmão. Essa é a virtude chamada de humildade. O outro ponto aqui que eu quero destacar também, queridos, nesta nossa lição, aqui em que nós vimos aí, é a mansidão, tá? A mansidão é uma outra virtude concedida também pelo Espírito de Deus, tá? Em que nós tenhamos, queridos irmãos, em Cristo Jesus, aprendendo dele, de Cristo Jesus, a forma como lidar com as situações. E quantas situações nós precisamos ter esta virtude através do poder do Espírito Santo para lidar da melhor maneira, não é verdade? Temos situações muitas vezes familiares, situações muitas vezes nas nossas atividades, nossos trabalhos diários. Tá? Nós temos também, queridos, situações na sociedade, situações em nós mesmos, que nós precisamos ter essa virtude do Espírito Santo, da mansidão para saber lidar com essas situações, na hora certa, no momento certo e da forma certa, que é com a palavra de Deus. Tá? Muitas vezes você precisa,
quem sabe, aconselhar, né? Muitas vezes, quem sabe, você precisa repreender, mas que seja com a mansidão da palavra de Deus, com o ensinamento, o amor da palavra de Deus. Queridos, aqui também foi mencionado a longanimidade, tá? O que representa essa característica de ser longânimo? Tá? É uma qualidade de quem é capaz de suportar as provocações e dificuldades. E quantas vezes isso acontece, né? Muitas vezes na casa, quando você decide, toma a decisão de aceitar o sacrifício expiatório de Cristo Jesus e viver uma vida comportada de acordo com os ensinamentos, de acordo com as verdades conduzidas pelo Espírito Santo. E muitas vezes você é provocado em casa, não é verdade? Provocado pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, quem sabe no seu trabalho. Você agora é diferente, você agora é um crente, é uma crente. Quantas vezes nós somos provocados, queridos, por viver uma fé, né? A fé da palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes por você não ser igual a todos, igual às outras pessoas, você ser diferente no seu comportamento, na forma de você agir, na forma de você se vestir, na forma de você comer. Muitas vezes você vista por estas pessoas como andando na contramão do mundo, e é verdade. Mas, queridos, ser longânimo é ter essa qualidade, ter esta virtude de passar por essas dificuldades, por essas provocações, mas ainda assim você ter a paciência, tá? De viver em conformidade ou responder em conformidade com a palavra de Deus, com mansidão e amor a estas pessoas, que muitas vezes lhe causa provocações. Tá? Queridos, o outro ponto também, que é uma virtude especial que eu queria mencioná-lo aqui, o que na verdade aqui o apóstolo São Paulo, ele apresenta uma forma de crescimento, é andando em toda a verdade que nós conhecemos da palavra de Deus. Tá? E ele diz assim, olha, no verso 15, verso 16, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Tá? Então, nós precisamos, queridos, deixar Cristo nos conduzir, deixar Cristo guiar a nossa vida, deixar Deus ser Deus na nossa vida e não querermos, queridos, sermos guiados pelas nossas próprias pretensões, pelo nosso coração. Mas nós precisamos deixar Cristo nos conduzir. Ele é a cabeça e o corpo não faz nada. O corpo não vai em lugar nenhum se não for guiado pela cabeça. E é Cristo que é a nossa cabeça, a cabeça desse corpo espiritual, a cabeça da igreja. Então, queridos, aqui a palavra de Deus apresenta que quando nós deixarmos como membros uns dos outros, formando o corpo de Cristo, sermos bem ajustados, é claro que esse corpo ele vai crescer, ele vai desenvolver de forma saudável. Por quê? Porque nós temos uma cabeça que nos guia, que é Cristo Jesus. Então, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia muito abençoado e que o Espírito de Deus, que nos dotou de dons, que Ele possa nos guiar nos dons e que nós possamos ser frutíferos, produzindo aí o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança e o domínio próprio. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia guiados
pelo Espírito de Deus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.